Está no ar o episódio 26 do podcast Adu, gravado em 1º de novembro de 2022. Eu sou Cristina e, juntamente com o jornalista Paulo Sanmartin, apresentaremos esse episódio sobre economia solidária com o professor Renato Dagnino. Discutida no mundo inteiro hoje, a economia solidária é uma proposta de produção, comercialização de bens e serviços que se estrutura de forma bem diferente dos tradicionais modelos de aplicação de capital, de lucro e de exploração do trabalho. Ela é chamada também em outros países com diferentes nomes: economia circular, economia sustentável, cooperativismo e assim por diante. Mas, na essência, a proposta é a mesma. Isso mesmo, Sam. E, basicamente, a economia solidária propõe novos arranjos produtivos dentro do sistema capitalista. A proposta fundamental é que a produção e a renda sejam geradas e geridas pelos próprios trabalhadores, e isso muda essencialmente a função do capital e a destinação do lucro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Renato Dagnino. Damos as boas-vindas ao Dagnino, que é professor titular no Departamento de Ciência Política e Tecnológica do Instituto de Geociência da Unicamp e em várias universidades latino-americanas nas áreas de estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade e gestão pública. Dagnino é autor de vários livros, tem se dedicado nos últimos anos à análise das interfaces entre a economia solidária, a produção e consumo de bens e serviços coletivos e suas demandas técnico-científicas e desenvolvimento do conhecimento técnico-científico por instituições de ensino e pesquisa. Sr. Dagnino, bem-vindo ao nosso podcast Adu. A primeira questão é o seguinte: o termo solidário, solidária, ele hoje se multiplicou com as ações na pandemia, tem cozinha solidária, do Unicamp solidária, tudo isso. Explica para nós, por favor, o conceito de economia solidária da qual falaremos hoje. O que é, como conceito inicial, a economia solidária? Legal. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar dessa iniciativa de se comunicar de uma maneira mais adequada com os seus associados, com os professores da Unicamp, também com os nossos alunos, com os funcionários e também com o público em geral, que afinal não sabe muito bem o que a gente faz, Então, atividades como essa são muito bem-vindas, muito necessárias. Sobre a tua pergunta, em primeiro lugar, é importante a gente assinalar que o termo economia solidária ele tem já 20 anos, muito antes de que o termo solidária entrasse na moda, em especial em função, como você assinalou, da pandemia, etc. Por que se chama aqui no Brasil economia solidária esse tipo de iniciativa, esse tipo de movimento? Por que nós chamamos de empreendimentos solidários esses arranjos institucionais, esses arranjos econômico-produtivos e também de consumo de bens e serviços que estão brotando naquilo que a gente chama um pouco de brincadeira de economia infernal, Porque a gente não gosta do termo informal, é uma economia infernal, naquela onde estão submergidos milhões e milhões, na realidade, a maior parte da população brasileira. Por que a gente chama, então, de economia solidária e não chama de outro nome? Por que a gente não chama de cooperativa? Por que a gente não chama de economia circular? Enfim, nesse sentido, é importante a gente entender que essa consciência de que é necessário outros arranjos econômico-produtivos que não a empresa privada, baseada na propriedade privada dos meios de produção, no assalariamento e na extração de mais-valia, há uma consciência mundial cada vez maior de que as empresas não vão resolver e, pelo contrário, tendem a agravar a crise sistêmica onde nós estamos dentro da qual nós estamos todos envolvidos
e que nos pode levar, ou na realidade está levando, a uma rota de suicídio coletivo. Esse planeta vai continuar como ele é, mais ou menos, os dinossauros da vez somos nós. Nós podemos deixar de existir. O ser humano pode deixar de existir. E para ele prolongar, como diz o Ailton Krenak, a sua vida nesse planeta, são necessárias ações muito urgentes. Uma delas é justamente essa, de mudar não apenas o perfil de consumo, mudar o perfil de produção, mas com a consciência de que essa mudança no perfil de produção só vai ocorrer através de outros arranjos econômico-produtivos que não a empresa privada. A gente não tem nada contra a empresa privada, a não ser o fato de que todo mundo está assistindo, né, de que ela não resolve o problema. E, nesse sentido, então, essa consciência mundial a respeito da necessidade do que se chama economia social, ou cooperativismo, etc., rebate com cada vez maior força no Brasil, e eu dizia que economia solidária é um termo lá que o Paul Singer cunhou já há mais de 20 anos. Esse termo, mais do que o termo, o movimento da economia solidária, ele ganha um ímpeto cada vez maior nesse momento que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de vitória do Partido dos Trabalhadores, é um momento onde nós temos que reconstruir e transformar o nosso país. É um momento muito difícil, particularmente no dia que está sendo gravado essa conversa, onde existe uma ofensiva muito articulada, não sei se muito articulada, mas uma ofensiva muito presente das forças reacionárias que ainda controlam boa parte das instituições nesse país. A economia solidária, caso ela tivesse sido mais estimulada, caso ela tivesse se implantado de uma forma mais firme no nosso território, provavelmente esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje não estaria ocorrendo. Ou seja, haveria um processo dissuasório onde a população organizada em empreendimentos solidários de produção, em redes de produção e consumo solidário, essas redes, essas pessoas empoderadas, no bom sentido da palavra, a palavra é complicada, né? Mas haveria um processo de dissuasão. Quer dizer, seguramente esses arruaceiros, esses marginais que estão ocupando as estradas, etc., pensariam duas vezes antes de fazer o que estão pretendendo fazer. Bom, na realidade eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu não falei muito da história da economia solidária, do movimento, daquilo que, digamos, uma definição mais precisa, mas eu procurei mostrar, a partir da conjuntura que nós estamos vivendo, e vamos viver daqui para frente, da importância da economia solidária. A fome no Brasil não vai ser resolvida pelo agronegócio. 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar é o exemplo talvez mais consolidado de economia solidária. Empreendimentos com propriedade coletiva dos meios de produção, não é propriedade privada e também não é propriedade estatal. Quer dizer, o movimento de economia solidária propõe não a propriedade privada e não a propriedade estatal. Nós achamos que a propriedade estatal, haja vista a experiência do socialismo soviético, pode causar distorções que nós queremos evitar. E, para evitar isso, o antídoto é propriedade coletiva dos meios de produção e, fundamentalmente, autogestão. E aí tem um componente humanista muito importante da economia solidária. Nós achamos que os homens e mulheres que vivem nesse planeta têm uma capacidade têm um discernimento e têm um intelecto, têm uma capacidade de se autogovernar muito importante, que, lamentavelmente, o capitalismo, e antes do capitalismo, outras formas, outros modos de produção, também baseados na propriedade privada, não permitiram que aflorasse. Em consequência, o que nós temos é um trabalho alienante, um trabalho despossuído de qualquer desafio
E nós queremos, então, com a economia solidária, transformar o trabalho em algo prazeroso, em algo de construção do bem comum. Isso tem muito a ver com a universidade. E eu espero que a tua próxima pergunta seja justamente, vá nesse sentido, para que eu possa dizer da nossa ansiedade de ver a nossa universidade se somar a esse grande empreendimento, a esse grande desafio que é a economia solidária. Professor, como esse conceito de economia solidária difere de outras propostas de reorganização do trabalho e da produção dentro do sistema capitalista, como, por exemplo, o cooperativismo? A diferença maior entre as propostas que estão aí aparecendo não é tanto em relação ao cooperativismo. Em primeiro lugar, porque o termo cooperativismo, ele foi... desculpe. O cooperativismo é uma coisa muito antiga, tão antiga quanto o próprio capitalismo. Né? Na transição do feudalismo para o capitalismo, período que durou 300 anos na Europa, formas de organização cooperativada foram simultâneas, se organizaram simultaneamente à própria constituição da empresa privada como modelo de produção e consumo hegemônico. Então, para a gente ter uma ideia de quão antiga é a ideia do cooperativismo. E ele, enfim, existiu em todo o mundo, inclusive no Brasil, os imigrantes, sobretudo os imigrantes italianos que vieram para o sul do Brasil, trouxeram um pouco essa ideia do cooperativismo, que muito ligado, inclusive, às ideias anarquistas, que foram trazidas pelos imigrantes europeus para o nosso país. E, na realidade, não é por outra coisa que o cooperativismo ele é muito forte, sempre foi muito forte, e também a agricultura familiar, no sul do Brasil. Né? Bom, o problema é que, como muitas coisas que acontecem no Brasil, iniciativas como o cooperativismo foram distorcidas. Então, nós temos hoje no Brasil cooperativas que, na realidade, não são cooperativas. Eu poderia dar muitos exemplos, mas um deles é a Unimed. A Unimed é uma cooperativa. Agora, é claro que a forma da Unimed funcionar pouco tem a ver com a filosofia da cooperativa. Né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a diferença maior que nós temos que assinalar é entre a economia solidária e a economia criativa. Né? Ambas, a economia criativa e a economia solidária, elas adquirem maior momentum, né? maior importância, né? Já numa fase onde o neoliberalismo está destroçando as relações de trabalho. Né? Os filhos da classe rica já não têm possibilidade de ter um emprego assalariado com um bom salário. Né? Então, os filhos da classe rica passam pela universidade, adquirem um capital intelectual, um capital cognitivo, e agora tem que se virar. Tem que se virar porque, a não ser que o pai, a família tenha uma renda suficiente para montar um negócio, e para esse filho se tornar um empresário, ele vai se tornar um empreendedor. Né? O que é o empreendedor? O empreendedor ele não explora um trabalhador, ele não gera e se apropria de mais-valia, mas ele explora a si mesmo. Então, essa é a ideia do empreendedorismo, que é algo confundido propositalmente ou não com a economia solidária e que nós temos que precisar essas diferenças. Eu comecei falando, então, da economia criativa e opondo a economia criativa à economia solidária para chamar a atenção que, para os filhos da classe rica, a economia criativa e o empreendedorismo pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Por quê? Porque essa criatividade justamente advém do conhecimento que eles absorveram nas escolas onde eles estiveram, no próprio seio da sua família, das suas relações e da universidade. No caso das famílias da classe trabalhadora, nas famílias pobres, essas pessoas elas não adquiriram esse tal capital intelectual.
Portanto, o que resta a eles não é a economia criativa e o empreendedorismo de cada um por si, Deus por todos. O que resta para eles é justamente utilizar o conhecimento que a própria situação de exclusão e marginalidade proporciona para, de uma forma associada, através do trabalho associado, através dos empreendimentos solidários, das redes de produção e consumo solidárias, criar as suas próprias oportunidades de trabalho e renda. Veja, o filho da classe rica vai criar a sua oportunidade de trabalho e renda na economia criativa. Os filhos da classe pobre vão criar as suas oportunidades de trabalho e renda a partir da economia solidária. E não tem sentido chamar isso de empreendedorismo. Isso não é empreendedorismo, porque justamente o empreendedorismo supõe isso que eu, entre aspas, estou colocando, de cada um por si, Deus por todos. Quer dizer, o empreendedorismo não propõe nenhuma solidariedade entre os membros dessa nova economia criativa. Então, essa é a diferença fundamental. Agora, é muito difícil, eu reconheço, e isso aconteceu várias vezes durante a campanha presidencial e as campanhas nos estados que nós assistimos, ocorreu em vários momentos uma relação, no meu entender, espúria, entre empreendedorismo e economia solidária. Então, nos programas de governo, nas propostas de programa de governo, etc., na mesma linha aparece economia solidária, economia criativa e empreendedorismo. E isso nós temos que mostrar claramente o que esses conceitos significam. E não apenas os conceitos, mas qual é o rebatimento desses conceitos no território, na ação política, na ação programática, dos partidos políticos e dos movimentos sociais. Então, eu posso estar sendo muito purista, dando importância demasiada ao plano conceitual, mas eu acho muito importante que a gente, na universidade, que afinal de contas a gente é pago para isso, né, que a gente ajude a sociedade a entender, digamos, a partir dessa precisão conceitual, quais são os rumos que se colocam para o futuro. Chamando a atenção de que essas propostas, elas evidentemente vão ocorrer em paralelo, né? A gente sabe perfeitamente qual é a correlação de forças políticas que nós temos no país. Nós sabemos que a economia solidária não vai ser, embora nós gostaríamos que fosse, um eixo transversal de organização das políticas públicas, mas a gente acha que o seu espaço deve estar garantido na arquitetura institucional do próximo governo. Nós achamos que a economia solidária, justamente por esse caráter transversal, ela tem que estar presente praticamente em todas as áreas de governo. E, fundamentalmente, entender que é necessário a alocação do poder de compra do Estado, ou seja, é necessário que as compras públicas, que hoje perfazem algo em torno de 18% do PIB, que está totalmente vocacionado para a compra de bens e serviços produzidos pelas empresas privadas, né, com exceção do PAA, enfim, das coisas que o governo compra da economia, da agricultura familiar, para as escolas, etc. Tirando isso, esse 18%, luz, transporte, saúde, educação, né? Tudo isso é compra do Estado para as empresas e bens e serviços que são fornecidos à população, a nós que estamos aqui, em troca do imposto que pagamos. Então é fundamental a questão do poder de compra do Estado, da compra pública. Quer dizer, nós achamos que existem milhares, talvez milhões de atividades que o Estado compra das empresas que poderiam estar paulatinamente orientadas para as redes de economia solidária. E eu falo paulatinamente porque é mais ou menos óbvio que se o governo brasileiro precisar de um avião de combate, ele não vai comprar da economia solidária, né? Ele vai comprar de uma empresa que produz avião de combate. Agora, se o governo brasileiro precisar
de alimentação, de manutenção de parques e jardins, comida para preso, uniforme para escola, etc, etc, etc. Cuidado das pessoas, né? Nas áreas de saúde, na área de educação. Veja, nós vamos ter que reconstruir a infraestrutura desse país, que está dilapidada, todo mundo está vendo isso, né? Como é que nós vamos reconstruir fisicamente essa estrutura? Nós vamos, para cada coisa, o governo vai contratar uma empresa que vai terceirizar e vai muitas vezes se fantasiar de uma cooperativa, ou o governo vai tentar fazer com que a economia solidária se organize para atender a essa demanda de reconstrução da infraestrutura pública. Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado nos próximos meses, né? O governo eleito ele vai ter que tomar uma decisão a respeito do privilegiamento da economia solidária para uma série de atividades que podem ser por ela desempenhadas. Então, esse é um tema que é imediato e tem que ser discutido. Agora, voltando ao termo paulatinamente, a economia solidária não vai produzir avião, muito menos avião de combate, né? Mas é necessário que a economia solidária adquira competitividade, que ela possa competir com a empresa privada. Essa é uma questão fundamental no que diz respeito às compras públicas. É claro que quando o governo compra de uma empresa, já 20% ou 10% ou coisa parecida é lucro do empresário. Vocês sabem que o Brasil é um país que tem uma das taxas de juro mais elevadas do mundo. E se a taxa de juro é uma das mais elevadas do mundo, é porque a taxa de lucro também é uma das mais elevadas do mundo. Vocês sabem que 10% do PIB é sonegado todos os anos pelas empresas. Então, eu estou dando 2 números que nos permitem ver vantagens numéricas, né, econômicas, estrito senso, da alocação do poder de compra do Estado junto à economia solidária. Agora, nós temos uma série de outras vantagens. Ao beneficiar a economia solidária, nós estamos também gerando os bens e serviços onde eles vão ser consumidos, em pequena escala. Então, nós vamos ter custos de logística muito menores, nós vamos ter uma pressão ambiental muito menor. Como dizia o meu avô, nenhum bicho caga onde dorme, né? Então, a economia solidária ela vai ser, por construção, muito mais cuidadosa com o meio ambiente. Não só o meio ambiente no sentido que a gente está acostumado a usar, mas também com relação à cidade, com relação à limpeza da cidade, com relação, enfim. Eu poderia dar uma série de exemplos a respeito das vantagens da economia solidária. E aí eu me reporto àquilo que eu falei já inicialmente, que está nos preocupando muito no dia de hoje, que é a questão da governabilidade. A governabilidade do próximo governo ele vai estar baseada na mobilização, primeiro na conscientização, né, na mobilização, na participação e no empoderamento dos movimentos populares. E a economia solidária é justamente uma alavanca de conscientização, de mobilização, de participação e de empoderamento. As 4 coisas que a ciência política nos mostra como sendo fundamentais para a governabilidade. Então, se o nosso próximo governo precisa da economia, de estoque de governabilidade para poder governar, ele precisa da economia solidária. Não vai sair de outro lugar. Não vai ser a classe média empobrecida, não vai ser os empresários falidos que vão defender o nosso próximo governo. Quem vai defender é o movimento popular organizado. E quanto mais esse movimento popular puder se organizar em torno da economia solidária, mais efetiva vai ser a sua ação. Lembrando o Paul Singer, né, que você inclusive citou há pouco, no primeiro governo Lula foi criada a Secretaria Especial de Economia Solidária, e que era, inclusive, comandada pelo Paul Singer.
Essa secretaria teve alguma função importante, algum trabalho efetivo na organização da economia solidária no Brasil? E agora, com a eleição do Lula, o que se espera além disso? Bom, a Secretaria Nacional de Economia Solidária não era especial, na realidade. A Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi criada, de fato, no primeiro governo Lula, na esteira de um movimento muito importante de Fome Zero, etc. Né? Ou seja, nós estamos passando uma situação no Brasil extremamente difícil para a classe trabalhadora, e essa ideia de formalizar, então, dentro do aparelho de Estado um lugar para a economia solidária, terminou levando à criação, dentro do Ministério do Trabalho, dessa Secretaria Nacional de Economia Solidária, coordenada justamente pela pessoa que tinha, digamos, auspiciado do ponto de vista intelectual e do ponto de vista organizativo o movimento da economia solidária. O problema é que, num Estado corporativo como o nosso, o Ministério do Trabalho é o local onde patrões e empregados sindicalizados se reúnem para negociar as suas questões. De tal forma que colocar no Ministério do Trabalho algo como a Secretaria de Economia Solidária é quase que um contrassenso. Né? Quer dizer, é muito difícil ocupar algum lugar numa agenda de um Ministério do Trabalho destinado justamente como espaço de negociação entre patrões e empregados, algo que independe dos patrões e dos empregados, e sim dos trabalhadores dos empreendimentos solidários. Então, existiu aí uma questão de projeto no sentido de política pública, né? Entre aspas, um erro de projeto. Né? Não vou me estender em relação a isso, mesmo porque, evidentemente, eu sou um militante da economia solidária, sou um militante do Partido dos Trabalhadores, e essa crítica que eu estou fazendo é claramente uma crítica interna. Bom, mas ocorreram outros percalços. Né? Num primeiro momento, a agenda da economia solidária, a agenda do trabalho e renda e a agenda do emprego e salário, veja, emprego e salário depende de empresa, depende de algum tipo de privilégio, algum tipo de concessão à empresa privada. A estratégia do trabalho e renda depende, analogamente, de um privilégio para a economia solidária. Essas duas estratégias, elas estavam na agenda do governo, estavam na agenda do PT. Começou o governo, uma série de programas compensatórios, o aumento do salário mínimo, a expansão da Previdência, o boom das commodities, tudo isso fez com que o país começasse a crescer. Ao começar a crescer, gerar emprego formal, etc., que era o que se esperava justamente dos empresários, porque são os empresários que detêm 90% do investimento que se faz no Brasil, e porque é o investimento privado que gera emprego. Bom, estava tudo aparentemente dando certo. Como tudo estava dando certo, a agenda ou seja, a economia solidária perdeu o espaço que ela tinha no início do primeiro governo Lula. Até o ponto de que, já no segundo governo Lula, o que se fazia em termos de economia solidária estava muito aquém daquilo que se pensava no início e, evidentemente, super aquém daquilo que o Brasil necessitava para pavimentar o seu futuro. Ora, é claro que isso só pode ser constatado de uma maneira mais candente quando este modelo de crescimento baseado no emprego e salário e no favorecimento da empresa privada começou a fazer água, começou a não dar mais o resultado esperado. Mesmo porque você teve aí uma série de problemas não, você teve movimentos, transformações no contexto do capitalismo global, a financiarização, a desindustrialização, uma série de opções que a própria classe proprietária foi tomando, que fizeram com que este modelo, para chamar assim, essa estratégia de crescimento econômico, perdesse
fôlego, perdesse, enfim, pujança, vamos chamar assim. Então, é por isso, entre outras coisas, que o movimento da economia solidária ressurge nos últimos anos, sobretudo a partir do golpe de 2016, com uma força muito grande, né? E com essa expectativa que a gente vai, evidentemente, lutar para que ocorra nos próximos meses, de incorporação da economia solidária, não como uma coisa para quebrar o galho do pobre, não como uma coisa para resolver quem está na economia infernal, né? Mas como uma coisa muito mais pujante, uma coisa muito mais presente dentro da economia brasileira. Sem desprezar o fato de que, olha, nós somos 215 milhões, 180 milhões de brasileiros e brasileiras estão em idade de trabalhar. Desses 180, apenas 30 têm carteira assinada. E mais 10 ou 12 trabalham no serviço público, né? Então, nós temos aí 40 milhões. 180 menos 40 dá 140. Aí você vai tirar os empresários, os comerciantes, as donas de casa, os estudantes, etc., e nós vamos chegar com mais ou menos 80 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram e nunca terão emprego. Nunca terão emprego formal. 80 milhões de brasileiros e brasileiras. O que está mostrando claramente que esse modelo de crescimento para um país periférico como o Brasil, num cenário internacional como aquele que está colocado, e nas tendências que o ultraneoliberalismo está fazendo presente, entre elas a questão da desindustrialização, que afeta particularmente os países periféricos, e da financiarização, quer dizer, esses elementos todos estão mostrando a oportunidade e a necessidade da economia solidária como política de governo, né? Algo que realmente se implante no nosso território de uma outra forma. Dagnino, qual é o papel da universidade, das universidades na construção dessa proposta de economia solidária para o país? Então, eu acho que é muito importante entender, do ponto de vista analítico, do ponto de vista conceitual, que as necessidades por bens e serviços, as necessidades, sobretudo as necessidades materiais da maioria da população, e eu chamo de necessidades coletivas, porque não são apenas as necessidades dos mais pobres, que essas necessidades por bens e serviços, elas contêm demandas cognitivas, elas contêm demandas tecnocientíficas, que são resolvidas pelas empresas, que são, hoje no mundo, 70% da pesquisa que se faz em empresas, e 30% em instituições públicas, né? Mas se faz essa pesquisa e esse ensino que se faz nas instituições públicas, estão também a serviço dos interesses das empresas. É muito importante chamar a atenção que as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão, no mundo inteiro e também no Brasil, são muito, muito influenciadas pelo que eu chamo de tecnociência capitalista. Ou seja, pelo conhecimento que permite às empresas manterem a sua taxa de lucratividade, competitividade e assim por diante. Ora, isso quer dizer que mesmo uma universidade situada nos países periféricos, como a nossa, Unicamp, as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão, elas seguem essa tendência das universidades dos países centrais. Nós tentamos emular no nosso país, na nossa universidade, agendas de ensino, pesquisa e extensão que não são as que seriam mais convenientes, inclusive para a nossa classe proprietária. As empresas não estão interessadas no que nós fazemos. As empresas não precisam do conhecimento que nós produzimos. Tudo que vocês veem aí perto de vocês e lá fora, que é made in Brazil, já foi engenheirado no norte. Quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador.
O empresário gosta, entre aspas, não é bem um gosto, mas eles têm que, né, ganhar dinheiro, eles têm que ter lucro. E é muito difícil ter lucro, não estou dizendo que é fácil. Mas é importante entender, então, que a nossa empresa situada no Brasil, seja ela nacional, multinacional, né, ela não vai fazer pesquisa. Ela não tem por que fazer pesquisa. E isso coloca para a universidade, sobretudo para uma universidade como a nossa, uma situação muito complexa que nós temos que entender de uma maneira mais precisa. Eu vou dar um exemplo, vou dar um dado que eu repito em diversas oportunidades. De 2006 a 2008, a economia brasileira estava bombando. E se esperava, então, que os empresários aproveitassem esse bom momento para investir mais, para gastar mais em pesquisa, para se tornarem ainda mais lucrativos, né? Bom, nesse período, nós formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura, 30 mil por ano. Ciência dura, engenharia, física, química, biologia, tudo aquilo que a empresa precisa para ser lucrativa. E não é por outra razão que mais da metade desses mestres e doutores em ciência dura que se formam nos Estados Unidos vão para a empresa privada fazer pesquisa. Porque é para isso que eles são formados no mundo inteiro, não é só lá, aqui também. Bom, desses 90 mil, para encurtar a história, a empresa inovadora brasileira contratou apenas 68 pessoas para fazer pesquisa. Nós formamos 90 mil, as empresas contrataram 68. Então isso dá uma ideia da disfuncionalidade da nossa política cognitiva. Quando eu falo política cognitiva, eu estou falando da política de educação e da política de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, essas duas políticas que eu enfeixo no termo política cognitiva, elas são controladas, elas são hegemonizadas pela elite científica, pelos nossos colegas, sobretudo para aquilo que eu chamo de uma maneira provocativa ou provocadora do alto clero da ciência dura. É essa elite científica que determina o que a criança que entra no jardim da infância tem que aprender até chegar na universidade. Então, vejam como esse modelo que se tenta emular é um modelo que até funciona bem, entre aspas, nos países avançados, ele não tem como funcionar no nosso país. Então, uma das questões que tem a ver com a tua pergunta é justamente um processo de diálogo, de convencimento e de sedução. Eu gosto da palavra sedução porque os professores da universidade eles têm um grau de discricionariedade muito elevado. Eles pesquisam o que eles querem, o que eles gostam, e a aula que eles dão é a aula que eles querem dar. Então, se nós temos que mudar a nossa universidade, se nós temos que mudar a nossa agenda de ensino, pesquisa e extensão, e o processo de curricularização da extensão que está em curso, é um cavalo encilhado que está passando na nossa porta e que nós temos que montar para fazer com que a economia solidária possa ter uma relação cada vez mais estreita em termos cognitivos com a Universidade Pública Brasileira e com as instituições de pesquisa, para que cada vez mais a economia solidária, que hoje é muito pequena, possa crescer e possa servir cada vez mais ao povo brasileiro através da produção dos bens e serviços de natureza coletiva. Isso não quer dizer, evidentemente, ninguém é maluco, ninguém é louco, de que nós vamos terminar com a empresa privada ou que nós vamos nacionalizar as multinacionais. Não se trata disso. Ou que nós vamos estatizar tudo, não. Pelo contrário. O que nós queremos justamente é fazer com que o conhecimento, o potencial cognitivo, o potencial tecnocientífico que nós temos na universidade possa, de fato, encontrar um ator social dentro da nossa realidade brasileira que seja um interlocutor legítimo, um interlocutor válido. Porque a empresa privada não é um interlocutor que nós deveríamos estar procurando, embora o que nós tenhamos na nossa universidade seja uma hegemonia dessa visão empresarial, dessa extensão empresarial, que tem a ver com as incubadoras de empresa, com as startups,
etc. Existe uma tendência já de 40 anos da Unicamp subsidiando, né, aplicando recursos para o funcionamento desses arranjos institucionais, e nós achamos que nós devemos ter um outro arranjo institucional vocacionado para tecnociência solidária, que é justamente a ponte cognitiva entre a universidade pública e a economia solidária. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até mais!